Bom, gente, bem-vindos a mais uma aula de genética. Hoje a gente vai falar sobre a primeira lei de Mendel e a gente vai conhecer agora a família da Dorinha, que é essa gatinha aqui da foto. Essa grandona é a mamãe da Dorinha e esses pequenininhos são os irmãos dela. O pai dessa família é desconhecido. Vou botar ela aqui embaixo para ela tirar uma sonequinha e a gente continua a aula, né, Dorinha? Dá um tchau pra galera. E eu trouxe eles para exemplificar, para a gente lembrar como que a herança é transmitida de uma geração para outra. Vocês lembram que nas primeiras aulas a gente conversou sobre uma hipótese chamada hipótese da mistura? Essa hipótese, ela se perpetuou no meio científico até 1800 e blau, até o século XIX, e hoje em dia a gente já refutou ela, sabe que ela não consegue explicar os padrões de herança que a gente observa, como, por exemplo, na família da Dorinha. Então, se essa teoria, se essa hipótese fosse verdade, o que a gente esperaria aí, que a gente esperaria observar em relação às características dos irmãozinhos da Dorinha? Vocês repararam que cada um deles tem uma pelagem diferente? Olha só, a Dorinha, ela é meio tigradinha, assim como a mãe. Tem um irmãozinho dela que é tipo frajolinha, né, preto e branco. Tem outro que é todo cinza e tem outro que é todo pretinho. Se a hipótese da mistura fosse verdade, a gente esperaria que os irmãos eles tivessem uma mistura do pai e da mãe em relação à cor da pelagem e eles teriam, então, uma característica uniforme. E a gente viu que com o passar do tempo, se essa hipótese fosse verdade, a gente teria uma diminuição na variabilidade genética, né? Porque as características iam ficar cada vez mais homogêneas. Hoje em dia, a gente sabe que a transmissão da característica não é passada dessa forma, como se fosse uma mistura entre tintas, mas sim como se fosse uma mistura de cartas de baralho. Existem fatores individuais, que são os genes, né, que vão representar aí os baralhos. Eu vou melhor tirar ela, né? Existem fatores individuais, chamados de genes, representados pelas cartas do baralho, e esses genes, eles são embaralhados na hora de formar a prole, né, na hora de formar os filhos. E cada indivíduo, cada filhotinho vai receber uma combinação de cartas diferentes. E, gente, uma dica, deixei aí o contato do WhatsApp da adotante, porque os irmãozinhos da Dorinha ainda estão para adoção, então quem tiver interessado, entra em contato com ela, tá bom? Então a herança acontece de forma particular, é um resumo do que a gente acabou de falar. E quem descobriu isso foi ninguém mais, ninguém menos do que o famoso monge austríaco chamado Mendel. O Mendel, então, ele descobriu as leis básicas que regem a transmissão da herança, usando as ervilhas como organismo modelo. E essas leis que ele formulou, na verdade, não servem só para as ervilhas. Elas servem para quase todos os seres vivos, inclusive para a gente. O Mendel, ele é considerado hoje o pai da genética. Ele nasceu na República Tcheca em 1822 e ele tem uma história de vida muito interessante. Eu vou deixar um link do YouTube com um vídeo explicando um pouco sobre a história dele. E aí vocês vão ver que ele veio de uma família humilde e basicamente ele se tornou monge para continuar os seus estudos porque ele não tinha recursos financeiros para bancar a sua vida acadêmica. Ele fez um experimento muito robusto que durou cerca de 8 anos com mais de 10.000 plantas dessa espécie de ervilha e produziu o trabalho intitulado Ensaios com Plantas Híbridas em 1865. Esse trabalho revolucionário ele apresentou em congressos, espalhou cópias para vários cientistas importantes, renomados na época, mas adivinha só, ninguém deu bola para os trabalhos dele. Hoje em dia a gente sabe que ele revolucionou os nossos conhecimentos em genética, tanto que ele tem esse título de pai da genética, mas em vida ele não teve o reconhecimento devido. Os trabalhos dele só foram redescobertos em 1900, ou seja, depois da sua morte, né? Ele morreu em 84. E sabe como é que eles foram redescobertos? Porque 3 cientistas individualmente descobriram, criaram as leis semelhantes a dele, e aí quando eles foram publicar, descobriram que já haviam publicado antes essas teorias, e aí que veio à tona o valor desse botânico que vivia no monastério. E por que o Mendel trabalhou com as ervilhas? Por que ele escolheu elas como organismo modelo? Por vários motivos. Primeiro porque havia uma grande variedade de formas disponíveis dessa planta. Então tinha variedade
com sementes amarelas, com sementes verdes, com flores roxas, com flores brancas, com sementes rugosas, lisa, com a posição da flor axial, terminal. Então havia uma variedade muito grande. Além disso, elas eram muito fáceis de ser cultivadas, o tempo de uma geração para outra era curto, havia uma grande quantidade de produção de descendentes e também uma grande facilidade em manipular esses cruzamentos, porque as ervilhas, elas são plantas hermafroditas, ou seja, ela tem um aparato feminino e masculino na mesma flor, e o Mendel ele conseguia arrancar os estames, né, que é a parte masculina, pegar o pólen com o pincel, botar no gineceu, que é a parte feminina da outra flor, e com isso manipular qual planta ia cruzar com qual, sem deixar elas ao acaso se reproduzirem. Então foi um experimento bem controlado. Ele, como eu falei, contou mais de 10 mil plantas em 8 anos. E, gente, quais foram os famosos experimentos que o Mendel fez? Eu vou mostrar aqui o experimento que deu origem à primeira lei de Mendel. O Mendel ele fez um experimento diferente dos botânicos da época, que foi o seguinte: ele cruzou plantas de ervilhas com variedades diferentes, só que ele analisou uma característica de cada vez. Ao invés de analisar a planta como um todo, ele focou em uma característica só de cada vez. Eu vou usar o exemplo aqui das cores da flor. Vocês devem conhecer o exemplo da cor da semente, amarela e verde. Esse exemplo já está muito batido, vou usar então da cor da flor. A cor da flor da ervilha pode ser roxa ou branca. O que ele fez? Ele cruzou uma variedade roxa com uma branca. Mas não era qualquer variedade roxa, qualquer variedade branca. Eram variedades que ele chamou de puro. Então, a flor roxa, a planta que possuía a flor roxa, que foi usada nesse cruzamento desse experimento, ela era descendente de uma família, né, que gerações e gerações só dava flor roxa. Então, ele considerou que o fator hereditário que condicionava a característica flor roxa, ela estava ali de forma pura naquela planta. Da mesma forma, ele fez isso com as plantas com flores brancas. Então, ele cruzou duas variedades que ele chamou de puro e ele todas as plantas que nasceram desse cruzamento tinham flores roxas. Essa geração a gente chama de geração F1. A primeira é a geração P de parentais. A F1 é de filiação 1. Ele chamou essas plantas da F1 de híbridas. Por quê? Porque os pais dela eram variedades diferentes. Então, ele considerou que essa planta era uma planta híbrida. E aí fica a dúvida, gente. O que aconteceu com a característica branca? Por que ela não apareceu na geração seguinte? Né? Se foi cruzado o roxo com o branco, por que só deu roxo? Será que ela se misturou, desapareceu, foi deletada ou está só escondida ali dentro daquela planta? Para solucionar isso, o Mendel resolveu fazer uma terceira geração, que é a F1 cruzando com a F1, a partir de uma autopolinização ou a partir do cruzamento de uma planta da F1 com outra planta da F1. E o resultado nasceram plantas roxas e brancas. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que o fator de herança que condiciona a flor branca, ele continuou ali. Ele não se misturou, não se deletou, mas ele ficou escondido em recessividade. Por isso ele chamou essa característica de recessiva e a característica roxa de dominante, ok? Então, repara só, na terceira geração, chamada de F2, nasceram plantas roxas e brancas. E sempre nascia numa proporção específica. Nascia mais roxa, né? 3:1. 3 roxas para 1 branca. Isso ele fez com várias características, tá? Com 7 características. Então, ele analisou todas aquelas que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele fez esse experimento e olha só o resultado. Sempre dava essa proporção de 3:1. E aí fica a dúvida. Por que essa proporção de 3:1? A gente já desvendou, então, que o branco ele fica lá escondido, ele é recessivo e o roxo é dominante. Mas por que acontece essa proporção específica? Bom, a conclusão que o Mendel chegou, né, ele era muito bom em física e em matemática, então ele pensou na seguinte hipótese. Ele imaginou que cada planta deveria ter 2 fatores hereditários para aquela característica que ele está analisando, no caso, a cor da flor, e na hora que ele ia produzir o seu descendente, ele só enviaria 1. Dessa forma, isso explica a proporção 3:1. Vamos analisar aqui geração por geração? Então, vamos lá.
Então, essas plantas da geração parental, que ele chamou de puras, elas deveriam, então, ter 2 fatores iguais, né? Já que elas são puras. Então, a planta que tem flor roxa, ela vai ter 2 fatores que condicionam a flor roxa. E a planta que tem flor branca vai ter 2 fatores que condicionam a flor branca. No caso aqui da imagem que eu peguei do livro, eles estão usando a letra P para representar esses fatores. E a gente usa a letra maiúscula para representar o fator dominante e a minúscula para representar o fator recessivo. Portanto, essa planta aqui com a flor roxa, ela tem os fatores Pzão, Pzão, e a flor branca, Pzinho, Pzinho. Hoje em dia a gente já não chama mais de fator, a gente chama de gene. E vocês já sabem disso, né? Que a maioria dos seres é diploides. A gente tem 2 genes de cada característica. E aí, na hora de você produzir os seus gametas, você vai produzir um gameta que é haploide. Então, ele vai ter só um desses fatores, um desses alelos, certo? A planta roxa, ela só pode produzir um tipo de gameta. Ela só vai poder passar para o seu filho o Pzão. E a flor branca, o Pzinho. Gerando, então, uma flor que ele chamou de híbrida, que é o Pzão, Pzinho. Lembrando que o Mendel chamou essas variedades de pura, mas hoje em dia a gente chama elas de homozigotas. E a F1, que ele chamou de híbrida, a gente chama de heterozigota, ok? Bom, então, como vocês podem ver, o heterozigoto ele possui o alelo tanto dominante quanto recessivo. E qual é o fenótipo que ele vai manifestar? O dominante. O recessivo vai ficar escondido. Só que ele pode aparecer na geração seguinte, ele pode pular gerações. E aí, qual é o próximo passo do experimento? A formação da geração F2. Então, F1 cruzou com F1, então Pzão, Pzinho cruzou com outro heterozigoto, Pzão, Pzinho, e aí cada um deles vai produzir os seus gametas e a gente vai ver como que acontece o encontro deles. Vamos lá, gente. Um indivíduo, né, uma planta que é Pzão, Pzinho, qual gameta que ela pode passar para o seu filho? Ela vai passar o alelo Pzão, ou o alelo Pzinho, ou os 2 juntos? A gente acabou de falar que o gameta ele só pode ter uma cópia daquele gene. Então, ela vai passar Pzão ou Pzinho. E ela vai produzir gametas Pzão e gametas Pzinho na mesma quantidade, porque é aleatório. Na hora dela enviar para o seu filho o seu gameta, ela tem 50% de chance de enviar um gameta com Pzão, 50% de chance de enviar um gameta com Pzinho. Então, aqui, ó, 1 sobre 2 gametas Pzão, 1 sobre 2 gametas Pzinho. Como que a gente vai fazer, então, a combinação dos gametas desses 2 indivíduos aqui? A gente vai fazer um quadrinho chamado de quadro de Punnett, que funciona da seguinte forma. A gente vai colocar aqui do lado os gametas de um dos pais e aqui em cima os gametas do outro pai, tá certo? E a gente vai cruzar esses gametas para a gente ver os resultados possíveis aí dos filhos que vão ser gerados. Então, por exemplo, o encontro do Pzão com Pzão gerou um filho com genótipo Pzão-Pzão, que apresenta flor púrpura, né, roxa. O encontro do Pzão com Pzinho gerou um filho heterozigoto que vai apresentar também fenótipo flor roxa. O encontro do Pzão com Pzinho, mesma coisa. Vai haver a formação de plantas de flor roxa. E, por último, pode acontecer o encontro do Pzinho com Pzinho. E aí vai formar o indivíduo homozigoto recessivo, que vai finalmente formar uma flor branca. Por isso que acontece essa proporção de 3 para 1, encontrada, né, por Mendel em todas as características que ele analisou. E dessa forma, então, aqui, ó, 3 para 1, pensando na proporção fenotípica, certo? Se a gente pensar na proporção genotípica, é 1 para 2 para 1. Que é um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Gente, isso aqui é a proporção. Lembrando que ele contabilizou aí diversas plantas. Então, imagina que nasceu aí 1000 plantas nesse experimento da F2. 750 vão ser roxas, 250 vão ser brancas, tá? Esses valores que vocês estão vendo aqui no quadro são a proporção que ele encontrou, tá certo? E aí ele formulou com esses resultados a sua primeira lei, que é o que a gente acabou de falar. Ele descobriu, então, que todos os indivíduos têm 2 fatores e na hora de você passar, de você produzir o seu gameta, você vai enviar um só desses fatores. Ou seja, nós somos diploides 2N e os nossos gametas são haploides N.
Então, vamos testar para ver se todo mundo entendeu a primeira lei de Mendel. Olha só, esse indivíduo aqui, ele é azão, ele é um homozigoto dominante. Qual alelo que ele vai poder passar para o seu filho, né? Qual alelo que vai portar dentro do seu espermatozoide? Ele só pode produzir espermatozoides portando azão, correto? E esse outro indivíduo aqui, ele é homozigoto recessivo. Qual alelo que ele vai passar para o seu filho? Todos os espermatozoides dele vão conter o alelo azinho. Isso acontece porque eles são homozigotos. Agora, e o heterozigoto? Quais alelos vão estar contidos nos seus espermatozoides? Como a gente acabou de falar, tanto o azão quanto o azinho, em espermatozoides separados e numa frequência de 1/2, né, 50% para cada um. É aleatório esse envio aí de alelos. Você pode enviar tanto o dominante quanto o recessivo para o seu filho. E isso acontece naquela divisão celular que vocês já conhecem, chamada meiose. Então, lembra que a meiose, ela começa a partir de uma célula diploide, e aí ela vai sofrer 2 divisões celulares, formando ao final 4 células, né? Vai passar pela meiose 1, meiose 2, formando então os gametas. E aí agora eu quero saber, quem lembra qual é o nome das fases da meiose? Lembra que é o mesmo nome das fases da mitose, só que na meiose a gente coloca o número 1 e 2 para a gente identificar de qual fase a gente está falando. Então, gente, quais são o mesmo nome das subfases da meiose? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Acabou a meiose 1, a gente vai para a meiose 2. Qual é o nome das etapas? Mesma coisa, só que agora a gente vai botar o 2zinho no final. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Para quem não lembra e não consegue gravar disso, pensa nessa frase: prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Vamos ver então de perto como que acontece essa meiose e essa distribuição, essa segregação dos fatores que o Mendel descobriu. Lembrando que o Mendel ele descobriu essas leis sem ter o conhecimento bioquímico do que era um DNA, um cromossomo. Ele fez isso a partir apenas da observação da passagem das características das plantas. Mas hoje em dia a gente já acopla esses conhecimentos ao que a gente já sabe de bioquímica. Então vamos pensar aqui comigo. Pensa no indivíduo azão-azinho. Ele tem esse genótipo heterozigoto. Aonde que estão localizados mesmo esse azão-azinho, essas duas entidades? Dentro dos cromossomos. Então eu vou colocar o azão aqui no vermelho e o azinho no verde. Lembra qual é o nome desses cromossomos que carregam os mesmos genes? Não necessariamente os mesmos alelos, mas os mesmos genes que têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, o centrômero na mesma região, né? Essa partezinha aqui com uma corzinha diferente eu botei para representar o centrômero. Então, como vocês podem ver, eles formam um parzinho esses dois cromossomos. Como é que é o nome desses cromossomos? São os cromossomos homólogos. Essa célula que está representada aqui é uma célula diploide ou uma célula haploide? Pensa só, é uma célula diploide. Por quê? Porque forma parzinho. Não está tendo aí cromossomo homólogo, parzinho? Então é diploide. Haploide é quando não forma par, tá certo? Eu representei aqui só um par de cromossomos para facilitar a nossa vida, para a gente observar o caminho só de um par de cromossomos. Mas lembra que se você for pensar na espécie humana, a gente tem 23 pares, tá certo? Mas vamos pensar em um par só. Então, esse azão-azinho, eles vão se segregar em algum momento na meiose. Vamos acompanhar, então, passo a passo dessa meiose. Essa etapa aqui que vocês estão vendo é a intérfase fase G1. Lembra que a intérfase é a etapa anterior à divisão celular, anterior à meiose. É onde a célula vai se preparar para a divisão. E aí, o que tem que acontecer mesmo nessa etapa? A duplicação do material genético. Então, no G1, os cromossomos estão simples. Na fase S de síntese de DNA, os cromossomos já estão duplicados, ok? Lembra qual é o nome dessas cromátides aqui? Que são idênticas, são as cromátides irmãs. E elas ficam conectadas aqui pelo centrômero, por essa região. Então, uma vez que eles já estão duplicados, eles estão prontos para seguir adiante para a fase da meiose, né? Primeiro tem a etapa G2,
que não acontece nada de muito importante em relação ao comportamento dos cromossomos. E aí, finalmente, a gente vai começar a meiose. Primeira fase da meiose é a prófase 1. Nessa etapa acontece uma coisa muito importante que já diferencia a meiose da mitose. Isso não acontece na mitose, que é o pareamento dos cromossomos homólogos. Vocês viram que eles estavam separados, né? Na intérfase, cada cromossomo está no seu canto, mas na prófase 1, os cromossomos que são os homólogos, eles vão se encontrar, tá certo? Eles vão parear. Isso é muito importante, porque, pensa comigo, o que tem que acontecer na meiose? A meiose não é aquela divisão celular que transforma a célula diploide em haploide. Então, tem um parzinho inicial, e o que tem que acontecer com esse parzinho? Tem que se separar. Esses cromossomos homólogos, eles não podem mais ficar juntos ao final da meiose. E é por isso que eles se encontram, para a célula se organizar, quem é par de quem, para depois a gente ir lá separar eles. Então, eles vão lá, dão um abracinho de adeus, porque nas fases seguintes eles vão se preparar para se separar. Nessa etapa ainda da prófase 1, depois que os cromossomos homólogos se pareiam, pode haver entre eles uma troca de segmentos chamados de crossing over ou permutação, que a gente vai ver isso mais para frente, tá? Agora, isso não vai interferir na nossa análise da separação aí dos cromossomos homólogos. Próxima etapa, metáfase 1. Na metáfase 1, os cromossomos continuam pareados e agora eles vão formar uma filinha no equador da célula. No caso aí só tem um par, então não dá para ver muito bem essa filinha acontecendo, né? Mas imagina que se tivesse um outro par, ia estar aqui o outro par do cromossomo homólogo, aí ia ter o outro par aqui do cromossomo homólogo e assim por diante. E esses cromossomos, eles se orientam ali lá dentro da célula, fazem essa dancinha, vão para um lado, vão para o outro, se encontram, com o auxílio do citoesqueleto, com o auxílio das proteínas da fibra do fuso, que são orientadas aí pelo centrosoma ou centríolo, tá certo? E eles se prendem, essas fibras, no centrômero do cromossomo, para vocês verem como que o centrômero é uma região estrutural do cromossomo do DNA muito importante. Embora não tenha genes, é uma região muito importante. Então tá, ó, vamos rever? Então vamos lá, ó. G1, cromossomos simples. Fase S, duplicou. Passou fase G2, começou a meiose, prófase 1. Pareou, então os cromossomos duplicados homólogos vão se parear. E aí, metáfase 1, eles vão ficar alinhados no meio da célula. E aí, para que isso tudo, minha gente? É para organizar esse momento importante que é agora, que é a anáfase 1, que é finalmente a separação dos cromossomos homólogos. Então, a célula quer acabar com esses parzinhos. E é isso que vai acontecer. O cromossomo de origem materna, né? Vamos supor que esse vermelho é de origem materna. Por isso que eu desenhei de cores diferentes. O vermelho veio da mãe, o verdinho veio do pai, tá certo? Então, esse cromossomo homólogo que contém o alelo azão, ele vai para um polo da célula. O cromossomo homólogo que veio de origem paterna com o alelo azinho vai para outro polo da célula. E aí, a gente termina a primeira etapa da meiose com a telófase 1 e a citocinese, que é a separação dos citoplasmas, formando agora duas células, tá certo? Essas duas células que a gente formou já são N, já são haploide. Porque olha só, essa célula aqui, ela não tem mais parzinho. O par dela, o cromossomo homólogo dela, está em outra célula. Então, essas células aqui, elas já são consideradas haploide. Só que a meiose não está completa ainda, porque precisa ver a separação das cromátides irmãs. Então, essas cromátides, elas têm que se separar e por isso a gente tem a meiose 2. Ó, essas duas células, então, formadas, elas têm os alelos azão e a outra célula azinho, certo? Na prófase 2, não acontece nada muito interessante. Vamos já para metáfase 2. O que acontece, gente? Metáfase se chama assim meta, porque é sempre quando os cromossomos eles vão para o meio da célula, tá certo? Para o equador da célula. Então, é a mesma coisa que aconteceu na metáfase 1, vai acontecer na metáfase 2. Só que agora eles estão sozinhos, esses cromossomos. Gente, lembrando que isso daqui é um cromossomo. É um cromossomo duplicado com duas cromátides, tá certo? Então, a diferença é, na metáfase 1, os cromossomos iam para o meio da célula, só que eles iam numa filinha
com seu parzinho, né? Igual Dama e Cavaleiro. Então, a gente vai fazendo uma filinha com Dama e Cavaleiro. Então, os cromossomos, eles fazem isso na metáfase 1. Na metáfase 2, eles já estão sozinhos. Então, cada cromossomo vai ficar individualmente ali na fileirinha, naquela filinha indiana. Semelhante ao que acontece na mitose. A gente não chegou a ver em detalhes a mitose, mas é isso que acontece na mitose. Não há o pareamento dos cromossomos homólogos e, portanto, não há a separação deles. O que acontece na mitose é o que vai acontecer aqui agora. É basicamente a separação das cromátides irmãs. Então, por isso que a mitose dá origem a células idênticas, porque acontece a duplicação do material genético e aí uma cópia vai para cada filha, ok? Na meiose, acontece essa separação dos cromossomos homólogos e depois a separação das cromátides irmãs. Vamos ver elas se separando? Ó, anáfase 2. Ana, em grego, quer dizer separação. Então, a anáfase é sempre a fase de separação. Anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Vou botar aqui, ó. Separação das cromátides irmãs. Vamos voltar para a anáfase 1? Ó, separação dos cromossomos homólogos. Ok? Então, a gente está aqui na anáfase 2, houve a separação das cromátides irmãs. E aí, por fim, a gente vai ter a telófase, separando aí cada célula em duas, formando ao final 4 células, como a gente viu naquele resuminho anterior. Uma célula dá origem a 4 gametas. Cada uma dessas células, então, elas são haploide, elas só contêm uma cópia de cada gene, uma cópia de cada tipo de cromossomo, e elas vão dar origem aos nossos gametas. E olha que bonitinha, por isso que o indivíduo que é heterozigoto, ele pode enviar tanto azão quanto azinho, numa frequência idêntica, 50%. Porque na hora dessa divisão, 50% das células vão ganhar o azão, 50% das células, né, dos gametas vão ganhar o azinho, ok? O albinismo a gente já falou em outras aulas, né, que é uma característica recessiva, portanto ela é condicionada por um alelo azinho, que é o recessivo, e o azão dominante, ele gera o fenótipo normal, certo? Qual é a proporção que a gente espera, então, proporção fenotípica e genotípica, da prole de um cruzamento de 2 heterozigotos cruzando? 2 heterozigotos significa o quê? 2 indivíduos que não são albinos, vou botar aqui ó, pintadinho, porque eles têm o alelo dominante, mas eles são portadores do alelo do albinismo, tá certo? E aí, gente, qual é a chance deles terem um filho albino? Vamos fazer o quadro de Punnett? O quadro de Punnett, como é que é? A gente vai colocar os gametas de um dos pais aqui do lado, os gametas do outro pai aqui em cima, e a gente vai cruzar eles como se fosse uma batalha naval, tá certo? Qual gameta que esse indivíduo aqui vai gerar? Azão ou azinho. Nunca bota os dois juntos, é azão ou azinho. E o outro pai, azão ou azinho, ok? Agora, a gente só precisa juntar o encontro desses gametas. Então, pode acontecer o encontro do gameta azão com o outro gameta azão, gerando o indivíduo azão-azão. Pode haver o encontro do azão com o azinho, gerando o indivíduo heterozigoto azão-azinho. Da mesma forma, pode ter o encontro do azinho com o azão, né, gerando o indivíduo também azão-azinho heterozigoto. E pode haver o encontro do azinho com o azinho. Gente, estão lembrados que isso daqui é exatamente o experimento que o Mendel fez, né? Que é o cruzamento de 2 heterozigotos. Então, vocês já sabem a proporção. Antes mesmo de fazer o quadro de Punnett, mas sem... Olha quem tá escalando aqui. Você quer ver a aula também? Você quer bagunçar tudo? O que você quer fazer? Quer bagunçar ou quer assistir a aula quietinha? Onde a gente estava? Você já sabe qual é a proporção. É 3:1. Então, a proporção fenotípica, né? Então, esse indivíduo azão-azão, ele é o quê? Normal. Esse indivíduo heterozigoto azão-azinho, ele é normal, né? Ele produz a melanina normalmente. Esse daqui também. E o azinho-azinho, ele é albino.
Ou seja, a proporção fenotípica, vou botar aqui, é 3:1. Ou, gente, bota em fração, 3/4, 1/4. Ou em porcentagem, 75%, 25%, tá? Eu particularmente gosto mais de usar fração, porque quando você precisar fazer alguma conta com esses números, com esses valores, é muito mais fácil você fazer uma conta usando fração do que porcentagem, tá certo? E qual é a proporção genotípica? A proporção genotípica é 1:2:1, que é a chance de obter um filho azão, né? Então, 1/4 ou 25% de chance de obter um filho homozigoto dominante. 2/4 dele ser heterozigoto, ou seja, 1/2, né, gente? Vamos simplificar aqui. E 1/4 de chance dele ser azinho, dele ser homozigoto recessivo. Então, aqui é 25%, 50% e 25%, tá certo? Então, como vocês podem ver, a gente vai usar muitas noções de probabilidade aí nesse conteúdo de genética clássica, né? E, gente, para lembrar o que é probabilidade e como que a gente encontra esse valor, lembra o seguinte, a probabilidade é um número representado numa forma de fração, onde o denominador são todas as possibilidades possíveis e o numerador vai ser o caso que você quer. Então, por exemplo, qual a probabilidade num baralho, que tem 52 cartas no total, de sair um 7 de copas? Se eu embaralhar e pegar aleatoriamente uma carta, qual a chance dessa carta ser um 7 de copas? Para quem não sabe, copas é o coração. Então, qual é a chance de sair exatamente essa carta? Vai ser 1/52. Então, é o evento que eu estou querendo saber e o denominador são todas as possibilidades possíveis. Vamos para a segunda pergunta. Qual a probabilidade de tirar um ás nesse baralho todo? Ás pode ser, sem especificar o naipe, pode ter 4 tipos de ás. Então, é 4/52, ok? Simplificando, fica 1/13. E se você quiser calcular a probabilidade de 2 ou mais eventos, você tem que usar a regrinha do e a regrinha do ou. Se você quer saber a probabilidade de 2 eventos acontecerem juntos, né, um e outro, você vai usar a regra da multiplicação. Você vai multiplicar esses dois valores. A probabilidade de cada evento de acontecer. Então, é só você multiplicar esses dois valores. Agora, se você quer saber qual é a chance de acontecer um evento ou outro, vai acontecer, então, uma adição desses valores. Por exemplo, qual é a chance da gente jogar 2 dados, ou um dado, depois o outro, né? E aparecer um 4 e um 6. A chance de aparecer um 4 depois que você joga um dado é 1/6. Lembra que no numerador é o evento que você está calculando, dividido por todas as possibilidades. O dado tem 6 lados, 6 números, então existem 6 possibilidades. Um 4 tem chance de 1/6 de aparecer. E o número 6, mesma coisa, 1/6. Então, qual é a chance de eu tirar um 4 e um 6? Vai ser 1/6 vezes 1/6, ou seja, 1/36. Agora, vamos para a regra do ou. Qual é a chance de eu jogar um dado e aparecer 3 ou 4? Sabe, você está jogando um jogo e aí fala assim, você só vai sobreviver se sair 3 ou 4. Qual é a chance de você sobreviver? Qual é a chance de sair um 3? 1/6. E a chance de sair um 4? 1/4. E a chance de sair um ou outro, você vai somar e vai dar 2/6 ou 1/3. Certo? Vamos para mais um cruzamento, então, para a gente treinar esse quadro de Punnett. Agora não vai ser aquele clássico 2 heterozigotos cruzando. Vai ser um indivíduo azão com um indivíduo azão-azinho. Ou seja, nenhum dos dois é albino e um deles é portador do alelo do albinismo. Então, vamos fazer o quadro de Punnett? Aqui a gente vai colocar os gametas possíveis desse pai e aqui a gente vai colocar os gametas possíveis desse pai, correto? Gente, esse indivíduo aqui, ele só pode produzir um tipo de gameta. Então, basta você colocar aqui um azão. Acabou. Tem gente que gosta de repetir, bota azão. Eu não gosto porque não faz diferença, tá? Se você quiser repetir ou não, o resultado vai ser o mesmo.
Eu não gosto porque dá mais trabalho. Não precisa fazer uma linha a mais, né? Ele só consegue produzir azão, então a gente vai botar azão aqui. Agora, o heterozigoto, ele consegue produzir 2, né? Azão. Ô, garota! Você quer aparecer de novo? É isso? Você quer brincar? Mas mamãe tem que dar aula. Não pode ficar aqui em cima da mesa. Vamos descer. Então, gente, aqui em cima a gente vai colocar azão ou azinho, correto? Vamos fazer a junção agora dos gametas possíveis? Azão com azão e azão com azinho. Então, qual é a chance desses filhos desse casal serem albinos? 0% de chance, ok? Em nenhuma combinação de gametas a gente vai ter azinho com azinho. A gente vai gerar um indivíduo albino, ok? 50%, né? 1/2 vai ser homozigoto dominante, 1/2 vai ser heterozigoto. Então, vocês veem que cada cruzamento vocês têm que fazer o quadro de Punnett para descobrir a proporção fenotípica e genotípica. Não precisa decorar. Cada cruzamento tem a sua proporção e você só precisa fazer o quadro de Punnett para você descobrir ela, ok? Vamos usar aqui um outro exemplo além do albinismo, que é a fenilcetonúria, que é uma doença hereditária, que é muito séria, em que esses indivíduos eles não conseguem metabolizar o aminoácido fenilalanina. E por isso eles acumulam esse aminoácido e geram vários sintomas e problemas para esses indivíduos portadores dessa doença. Essas pessoas precisam ter uma dieta bem restritiva, tem que ser tirado os alimentos que possuem esse aminoácido, né? Como carnes, essa pessoa não pode comer carnes nessa sua dieta restritiva e outros alimentos. Essa doença é descoberta assim que você nasce, a partir do teste do pezinho, e é uma doença genética hereditária causada por um alelo recessivo. Assim como o albinismo, é o recessivo que vai gerar essa doença. Então, é o Fzinho aqui nesse caso. Esse homem aqui, ele tem fenilcetonúria, porque ele é Fzinho. E essa mulher aqui, ela é heterozigota, ela não possui fenilcetonúria. Ela é portadora do alelo, mas ela tem o fenótipo dominante. Aí a pergunta é, qual a chance deles terem um filho com fenilcetonúria? Vamos fazer o quadro de Punnett? A mãe pode enviar Fzão ou Fzinho, e o pai pode enviar para o filho Fzinho. Lembrando, se você quiser repetir, pode repetir. Eu prefiro não. Então, vamos lá. Fzão pode encontrar com Fzinho, vai gerar o indivíduo Fzão e Fzinho. Fzinho pode encontrar com Fzinho, vai gerar o indivíduo Fzinho e Fzinho. O heterozigoto não vai apresentar a doença, né? Então, vou botar aqui normal. E o Fzinho vai apresentar PKU, né? Que é fenilcetonúria. Então, 50% de chance, 1/2 de apresentar a doença e 1/2 de ser normal. No caso aqui, a proporção fenotípica e genotípica é a mesma. Vamos para mais um exemplo? Hipercolesterolemia familiar. A hipercolesterolemia familiar é uma doença hereditária em que esses indivíduos têm um alto nível de colesterol desde que nasceram. Então, não é por culpa da sua alimentação não saudável, tá? Bebezinhos, crianças já têm um colesterol muito alto. O alelo que causa esse distúrbio é um alelo dominante, né? Diferente do fenilcetonúria e do albinismo, que era um alelo recessivo, nesse caso é um alelo dominante que vai causar essa doença. Então, se um indivíduo heterozigoto cruzar com outro indivíduo heterozigoto, qual vai ser a proporção de indivíduos que vão apresentar a doença e indivíduos que não vão apresentar a doença? Vamos lá fazer o quadro de Punnett? É o último dessa aula, gente, prometo. Então, vamos lá. Esse indivíduo aqui, ele tem hipercolesterolemia familiar? Tem. Ele é doente. Ele é heterozigoto e essa doença é dominante. E esse indivíduo aqui, heterozigoto, também tem a doença. Então, eles cruzaram. Vamos ver a proporção dos filhos que vão ter a doença e que não vão ter a doença? Então, vamos lá. Hzão ou Hzinho, os gametas possíveis que ele pode produzir. E aqui, Hzão ou Hzinho, mesma coisa. Os dois são heterozigotos. Vamos fazer os encontros. Hzão encontra com Hzão, ele vai ser doente. Vou botar aqui hipercolesterolemia, vai ter a doença. Esse indivíduo aqui vai ser Hzão com Hzinho, também vai ter a doença.
Esse indivíduo aqui, Hzão com Hzinho, também vai ter a doença. E esse último indivíduo aqui que pode ser produzido nesse meu quadro de Punnett vai ser o Hzinho, que vai ser normal, não vai ter a doença. Então, a proporção esperada para os filhos desse casal é 3:1. Gente, 2 heterozigotos cruzando, a gente já fez esse quadro de Punnett, tá? Tô só repetindo para vocês não terem mais dúvida ao fazer o quadro de Punnett e também para doenças diferentes genéticas para vocês conhecerem, tá bom? Bom, gente, por último, como um indivíduo que possui o fenótipo dominante, ele pode ser tanto homozigoto dominante quanto heterozigoto, a gente não tem como deduzir qual é o seu genótipo, certo? Vamos lembrar, então, das flores do experimento do Mendel, que podem ser roxas ou brancas. Quando uma flor é branca, a gente tem certeza que o fenótipo dela é Pzinho, ele é homozigoto recessivo. Assim como uma pessoa albina, a gente tem certeza que ela é Azinho. Agora, eu não sou albina. Será que eu sou Azão ou Azinho? Como é que a gente descobre isso? Existe um cruzamento que a gente pode fazer chamado de cruzamento teste. A gente vai pegar esse indivíduo que a gente não sabe se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto, porque ele tem o fenótipo dominante, e vai cruzar ele com um indivíduo recessivo. E aí a gente vai ver, a partir do resultado dessa prole, a gente vai conseguir identificar qual é o genótipo desse parental que a gente está tentando descobrir. Por isso que é um cruzamento teste. Então vamos lá. Se ele for homozigoto dominante, qual é a proporção de filhos esperada para esse cruzamento? Esse indivíduo vai mandar Pzão, esse outro vai mandar Pzinho. Então a gente vai ter indivíduos 100% Pzinho, 100% roxos. E se ele for heterozigoto? O resultado vai ser diferente. Vamos ver aqui os resultados possíveis? Ó, as predições. Essa daqui é a que a gente acabou de ver. Se ele for Pzão, a gente vai ter 100% dos descendentes com flores roxas, com fenótipo dominante. Agora, se ele for Pzinho, a gente vai ter um resultado diferente. Ó, ele pode fazer Pzão ou Pzinho. O outro pai pode fazer Pzinho. Então, a gente vai ter um encontro de Pzão com Pzinho e Pzinho com Pzinho. A gente vai ter 50% dos filhos com características dominantes, 50% dos filhos com características recessivas. Ok? Gente, o Mendel não parou por aí. Ele pensou, tá, analisei uma característica, mas e se eu analisar 2 de uma vez? Foi a partir da análise desses mesmos experimentos que ele fez, só que agora analisando 2 características de uma vez, que ele conseguiu postular a sua segunda lei, que é a lei da segregação independente. Por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai ver a segunda lei de Mendel, ok? Então, até a próxima, gente!